Cronômetro hoje. Fala empreendedor e empreendedora, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um podcast hoje com o Dr. Paulo da P Barbosa Advocacia. Mas antes de tudo, já curte aí, compartilha, se inscreve em nosso canal para mais conteúdo desse daqui para vocês, tá bom? Paulinho, seja muito bem-vindo, meu amigo de infância. Obrigado. Bem-vindo, Paulo. Não Bom vou, dia. não vou conseguir te chamar de Dr. Paulo, para mim vai ser muito difícil, cara. Fica tranquilo. Pra mim, super tranquilo. Gente, o Paulinho como eu disse, meu amigo de infância, ele vem de uma trajetória que ele mudou o patamar da vida dele, da família dele, e vai compartilhar um pouquinho com a gente, né, Paulinho? Sim, sim. Devagarzinho a gente vai conseguindo mudar a situação financeira, uma condição para a gente poder ter um lazer. Ah, legal. Paulinho, assim como o Eduardo também veio da Coab, estudou em colégio público, né, Paulo? Sempre. Sempre colégio público. E aí depois tive a oportunidade de estudar em faculdade, também particular, né? Aham. Mas sempre provendo, fazendo de mim, né? Para poder prover isso daí e fazer minha manutenção também. E Uhum. chegar nessa condição que hoje a gente está com uma estrutura aí de um escritório que a gente tem que é nosso, um outro que é locado e tem alguns parceiros, inclusive o Caio também, junto com o Eduardo, é nosso parceiro. É, É legal, Paulo. E assim, as pessoas dizem que as oportunidades não são iguais para todas e a gente sabe que não são mesmo. A gente que veio da Coab sabe que a gente tem que ralar um pouco mais. Mas é possível chegar lá também, né? Porque às vezes a pessoa pensa, porque é na Coab, estudou escola pública, que nem eu estudei também, e não vai conseguir chegar lá. Você é a prova viva de que é possível, né? Sim, na verdade, eu falo que não é nem questão de sonhar, né? Eu acho que é questão de colocar um objetivo, focar naquilo e a gente seguir, né, para poder alcançá-los. E aí devagarzinho a gente vai conseguindo superar essas metas aí que a gente vai estabelecendo, né? Acho que para todo mundo foi uma dificuldade tremenda no meio da pandemia, né? Sim. E aí era uma situação meio assim, vamos dizer assim, como que vai ser o futuro, né? é. Como que vai ser o meu escritório? Como que vai ser minha empresa? Depois de passado tanto tempo, a gente tá falando de 3 anos. Nós vivemos a história, né, cara? Você A gente parar pra sentiu na pensar, pele. é loucura, né, velho? A gente sentiu na pele. O que a gente Loucura. ouvia falando de contexto, né, de história, acho que é 1929. Não sei o que negra, peste negra, eu acho. E aí a Acho que gente foi isso. vivenciou, infelizmente, a gente presenciou toda essa situação. Mas a gente está aqui para contar isso. Até como você falou, eu e o Caio também, a gente vem de uma origem bem humilde. A gente vem lá vamos dizer, pode ser considerado uma periferia da Zona Norte. Eu ainda era tido como playboy daquela época, porque minha avó morava lá, né? E eu estudava em colégio particular, eles me chamavam de playboy, porque eu ia passar as férias lá na Coab, né? Lá na Coab da Vila Sabrina. Um abraço pra todo mundo aí. Exatamente, é. Um bom E, dia para todo mundo, né? e era sensacional, cara, porque na época que a gente era pequeno, os prédios não tinha muro dividindo um com o outro. Bem no começo, não sei se você lembra disso, Paulinho. Que a gente jogava bola, era o dia inteiro jogando bola naquelas ruas, cara, e não era tão perigoso como é hoje. Não tinha Não pelo preocupação. pessoal que mora lá, hoje se tornou perigoso pelos que estão ao redor, né, cara? É estranho isso, falar isso daí, né, Paulinho? É que ali na região, vamos dizer hoje, todos os prédios com muros altos facilitaram o acesso das rodovias ali ao entorno. Puta, e o terminal de cargas ali acabou trazendo. Enf- é, tem o lado econômico ali, né, que você tem que é, atrair, né, para poder facilitar, mas o acesso que foi feito ali na região, ele acabou facilitando também o quê? Assaltos do pessoal que vem de várias regiões, Zona Leste, vem de Guarulhos, porque ficou da fácil a própria região. fuga ali, né? Tanto que o correio nem entregava lá, cara. Lá a gente pode falar que hoje está como zona de risco, né? É, Tem empresas que não infelizmente. entregam mercadorias. Infelizmente. E é interessante como essa palavra Coab geralmente gera um certo preconceito, né? Só que Muito. tem várias formas de olhar Coab. O Caio talvez seja um pouco diferente, que nem você falou, você passava férias lá. É. Mas no meu caso, quando eu fui pra Coab, foi na minha adolescência. A gente morava de aluguel, não morávamos na Coab, mas a Coab foi tipo uma vitória. Ali foi o nosso primeiro apartamento. Meus pais conquistaram um apartamento lá na Isso Coab, a gente fala né? de quando, Eduardo? Eu tinha com uns 14 anos, eu tinha 14, 15 anos. Nasceu em 80? Eu sou de 80, isso não é, Igual foi eu. 95. 95. Só que a gente foi com. Eu fui pra lá com 3 anos. Não, é Pois você. é.
E aí, assim, a gente falava que o Caio era o playboy, porque praticamente assim, ele ia nas épocas, festas, É, férias, mas a gente vivia ali. Mas assim, a gente sempre estava junto, porque a gente jogava muita bola, direto. brincava o dia inteiro, jogava taco. Molecada hoje em dia não sabe o que é Não tinha taco. internet, né, pra gente. Não, Então a gente se era outra divertia, né? época, né? Era outra Ô, época. Paulinho, e me fala assim, a gente, né, vamos falar um pouquinho da sua infância, cara. Como é que foi você morar na Coab, com estudar em colégio público e hoje ter conquistado tudo que você conquistou? Então, na verdade, assim, a gente sempre estudou, vamos dizer assim, que falava que era o MEI, né? A gente ficava na escolinha do estado, que acho que a gente falava primeiro estágio, segundo estágio, aí depois primeira série, tudo em escola do bairro. Acho que é na Maria Antonieta ali que eu comecei, fiquei acho que até a oitava série, que aí depois tivemos que mudar, porque lá não tinha, né? Primeiro colegial, e aí posteriormente depois veio, né, que tinha a nona série, né? Que Agora tem hoje a nona série. nona série, mas na nossa época ainda não tinha. E para mim era gratificante, porque a gente cresceu todo mundo junto, todo mundo se respeitava. Mas hoje tem um lado triste que a gente, no meio do caminho, infelizmente, a gente perdeu muito amigo, Nossa. muita gente foi se desvirtuando, cada um foi seguindo um caminho diferente. E aí também tem o outro lado positivo, que é assim, a gente se encontrar depois de tanto tempo, apesar de não ter um contato constante, a gente se reencontrar, que o cara tá voltando de Ubatuba, Foi. e aí a gente começou essa parceria. Uma boa parceria, que até são várias pessoas que a gente acaba trocando figurinha. E assim, até desse pessoal que começou com a gente lá na Coab, de pessoas hoje a gente já consegue acompanhar pela internet. Tem um Hoje tá lado mais fácil, né? extremamente positivo. E você vê que também tem muita gente com uma trajetória de sucesso, cada um com a sua particularidade, cada um em um ramo diferente. Eu, quando era pequeno, nem sonhava em ser advogado. O que que você queria ser? Na Jogador de verdade, futebol. a gente tinha a meta de ser jogador de futebol, mas eu sempre queria ser meu pai. Porque meu pai, ele sempre trabalhou, teve uma vida assim, sempre foi um batalhador. Então, em 87, ele entrou na empresa que ele se aposentou e foi, acho que até 2009, Torneiro 2010, mecânico, né? torneiro mecânico. E ali era meu espelho, porque meu pai, ele trabalhava de segunda a segunda. Então, para dar o que a gente tinha, ele que se redobrou. E fora ele, minha mãe, né, que ficava cuidando da gente. 3 moleque em casa. Até 93 eram dois, aí depois veio o Serginho, né? 91, 92. E aí ficamos em três. Ela cuidava dos três e depois eu ajudava ela cuidando do meu irmão mais novo. E por que que eu falo que não pensava de ser advogado? Porque era muito difícil o acesso à faculdade, o valor. Até se você for analisar, nessa parte de estudo, sempre foi um pouco complicado. Até porque você tinha que se bancar, né? Então não dava para me condicionar no meu pai bancar uma faculdade para mim ali. Então eu tive que optar. Vou começar com administração de empresa, só que a empresa que eu trabalhava no Tucuruvi, ela foi lá para Ipiranga, veio aqui pro lado da região. E aí naquela época não tinha integração, a Já- facilidade que a gente tem Qual era a hoje. empresa? Já era o Big? Era o Cândia, né? O Cândia. Que eu comecei lá como empacotador. Depois, por causa do departamento financeiro que eu fui, eu acabei fazendo administração de empresa. Só que eu acabei ficando 6 meses só. E aí, com esse deslocamento da empresa para o Ipiranga, infelizmente, eu tive que trancar a faculdade. Ou Isso felizmente, né? também. Infelizmente, porque às vezes a gente quer. A Dava gente, a tempo. gente não sabe assim, Deus fala assim, eu não quero que você seja administrador, você vai ser advogado. Então Sim. calma aí, eu vou fazer você parar aqui pra você ter um... E foi para. Ó, isso era 98. Loucura, né? 98. E aí eu voltei a estudar em 2004. Já no direito. Mas aí, assim, de 96 que eu entrei nessa empresa, eu fiquei 8 anos e pouco. E a gente sempre trabalhou de sábado e domingo, né? Direto. Eu Até lembro eu que você era um balcão de emprego, velho. Lá sempre da eu galera do... sempre ajudava, né? Desde essa época eu É. sempre gostava de proporcionar opção, até pelo que a gente tinha na região. Então, até pelo cargo que eu tinha, eu era fiscal de caixa, e aí tinha um cargo de chefia. Lá a gente fala, hoje a gente fala em muita empresa que é encarregado, mas era adjunto. Então, assim, quem substituía o gerente, eu ficava lá no posto também, Novinho. novinho, 18 anos. Eu, uma rede de mercado, vamos dizer assim, uma loja, às vezes o plantonista eu que fazia, né? E eu ficava às vezes até 2 horas da manhã. Às vezes dormia 4 horas e voltava depois para o posto, voltava para a empresa. Até assim, o pessoal dessa época do Cândia, que virou Big Cândia, que era do Grupo Sonai, eu só tenho, assim, sentimento de carinho, porque o pessoal sempre foi.
vamos dizer, o Paulo de hoje também é fruto dessa época aí. Porque a gente é Não, construído claro. com todo sentimento de amor, porque lá a gente era acolhido como uma família, entendeu? Uhum. Então, assim, até respondendo, não conseguia pensar, vou ser um advogado. Tive que trancar a faculdade. Aí o que eu fiz? Tive que arrumar um jeito, conversei com o pessoal e falar, vou pedir demissão. Aí esperei um tempo, falaram, não, vamos esperar para você treinar alguém. E aí eu fui dispensado, antes de entrar na faculdade. O dinheiro todinho que eu peguei da rescisão eu investi na faculdade. Então, assim, eu falei, eu vou me bancar durante esse período. Nunca pensei em deixar essa condição para meus pais. Mas eu peguei e utilizei, né, esse período para que eu pudesse me bancar. Tive a sorte também, que eu tive a possibilidade de pessoas que eram do mercado, eles adquiriram uma outra empresa de material de construção, e na oportunidade eu comecei a estagiar lá no Pode falar RH. o nome, Paulo, se você quiser falar. Uhum. Não, aí eu comecei a trabalhar lá no RH e depois eu entrei no ramo, vamos dizer assim, de complementação de aposentadoria, que de fato eu conheci o INSS, Entendi. Mas calma até aí, hoje, Isso cursando a faculdade. já cursando a a gente já vai faculdade. entrar nesse ramo de INSS aí, aguenta aí. Entrar nisso daí do INSS. Antes eu quero que você fale, Paulinho, nessa jornada ainda falando de Coab, você também pode comentar sobre as amizades, né? Porque quando, não que isso vai levar a gente a um caminho errado, né? Morar na periferia não quer dizer que você vai pro caminho errado, mas as amizades sim. Eu queria até complementar a sua pergunta. Porque assim, Paulinho, você falou que tá na Coab desde os 3 anos, né? Eu Eu cheguei na estava Coab já isso. com 14, 15 anos. Então, assim, eu já É tinha uma diferente, né? cabeça diferente. Eu não fui criado na Coab, eu já vim com uma outra cabeça, né? Embora eu morasse de aluguel, mas eu morava numa região Diferente. melhor do que a Coab, vamos dizer assim. Porque a Coab a gente sabe, né? São conjuntos populares, aí o governo coloca todo tipo de pessoa É mais fácil, ali na né? É mais Coab. fácil para comprar e para Mas baixa renda. pegando. Mas como que você Como foi crescer se mesmo na blindar? Coab, Se né? Mas assim, Exatamente. ali na. Não sei se eu fui claro. Sim, não, eu entendi. Mas assim, até pegando. Ali, vamos dizer assim, a Coab, que a gente fala Coab da Fernão Dias, ali da Vila Sabrina. É, ao contrário do que a gente fala de violência, ali não tinha isso. Não Na tinha. verdade, não Isso, tinha. isso vai com A Drogas. condição dos prédios ali sempre foi uma condição não muito tinha. boa. Então, assim, conforme foi evoluindo, vamos dizer assim, dos 3 anos até. Eu saí de lá em 2009. Mas vamos dizer assim, todo mundo foi crescendo. O Ou a nosso gente não entorno. sabia que tinha, né? A gente não tinha esse. Não, até tinha, porque a gente sentia. Aí eu vou te falar que a gente sentia violência na época das quermesses. Nossa, toda Porque, quermesse era um morto. infelizmente, naquela época, até pela região, tinha muita. Quando chegava a época de quermesse, eu acho que o pessoal, não sei se eles ficavam instigados pelo tipo de música, mas tinha muita violência. Até na Eu frente da lembro nossa disso. rua, Era no bem na prédio, frente mesmo. a quermesse era ali. Pra gente era muito legal, era gostoso, porque tava todo mundo se reunindo. Pensa, eu falei que eu fiquei às vezes até do prezinho, dos 4 anos de idade, até, vamos dizer assim, até a oitava série com a mesma turma. A quermesse era muito legal. E era bem em frente ao prédio. Só que às vezes davam umas brigas lá Tinha entre morte. os grandes. E a gente não sabia, né? Mas o problema que eu acho é quando a gente vai crescendo, como em todo lugar, a gente tem que selecionar as amizades. Né? Porque tem O... as pessoas, igual você falou, infelizmente a gente perdeu alguns amigos que fizeram as escolhas erradas. Como que você e seus irmãos. Sim, é assim, no prédio que a gente morava, tinha muita gente que tinha uma condição melhor do que a nossa. Até o pessoal, vamos dizer assim, tinha vários pais que tinham, vamos dizer assim, uma outra condição financeira, até cargos de empresas. No E caso do foi, meu pai, sempre torneiro e mecânico. foi um desses pais que pagou o curso de torneio mecânico pro seu pai. Meu pai, quando ele veio para São Paulo, ele teve a felicidade de conhecer até o seu Valdoberto, pai do Ricardinho. Meu pai fala, ele que ajudou meu pai, bancou o primeiro curso dele de torneiro mecânico. Então, assim, acho que a gente está falando de 1970. Eu nasci em 80, então vamos dizer assim, antes de morar na Coab, com 3 anos, eu morei na Ponte Pequena, ali perto, né, do Tietê. Eu acho que é até do lado onde que é o das escolas de samba ali. Ah, É. Interessante você falar isso, Paulinho, sobre as pessoas terem um poder aquisitivo até melhor do que vocês lá no seu prédio, porque acho que isso é um pouco um golpe de sorte também. Porque eu fui parar lá na Coab da cidade de Tiradentes, né? Eu morei lá na cidade de Tiradentes. Frequentei lá. E você frequentou lá?
E da lá família também do tem essa questão das Ricardinho. quermesses também, as quermesses violentas, tinha morte nas quermesses, mas era a nossa diversão. A gente Era. ia pras quermesses, não tinha jeito, né? E eu perdi muitos amigos lá. Eu fui Infelizmente, pra né? lá e eu era do samba, fazia as rodas de samba com os meninos. E a gente fez muita amizade no samba, mas muito amigo meu se envolveu com droga, se envolveu com o tráfico, acabou perdendo. Só que no prédio que eu morava, eu tenho amigos lá até hoje, no prédio. Meus pais têm apartamento lá até hoje ainda. Eles não moram mais lá, mas têm apartamento lá. E eu tenho amigos lá até hoje. E parece que no nosso prédio as pessoas não se envolveram assim, porque tem essa questão. Foi, eu acho, golpe de sorte, né? As pessoas tinham outro poder aquisitivo E ali. fora a sorte, até assim, mesmo no entorno, a gente fala que tem de favela ou de casas, né, mais humildes ali no entorno da Coab. Eu vou te falar que eu fui agraciado porque até o pessoal que falava assim, o pessoal morava na comunidade, morava numa região mais humilde, nunca me ofereceram nada. Assim, Porque já sabe. mas nunca me ofereceram um cigarro, nunca me ofereceram bebida alcoólica. E mesmo assim, o pessoal sabia de uma condição que a gente tinha. Ah, por você morar no prédio, ainda numa região mais humilde, a gente tinha uma condição um pouquinho melhor do que a deles. Acho que, não sei se o Caio sabe, eu cheguei a trabalhar no Carnaval, trabalhei para X9. E na oportunidade eu trabalhei só com o pessoal dali. É legal. Perto de onde eu E morava. que a gente jogava a bola. E aí o pessoal da X9, depois eu vim trabalhar para uma escola, acho que é Vila Alice, aqui em Santo André. O pessoal viu que a gente trabalhava bem, vamos fazer fantasia, antes de entrar no mercado. Então, assim, tudo eu falo que leva de experiência. E lá, o pessoal, hoje, eu tenho o pessoal guardado assim no meu coração E, mesmo, de e, amizade, até hoje. o Legal. Isso em Paulinho, Du 96. também, Nossa. Paulo e Du, vocês sentiram preconceito no mercado de trabalho por morar nas Coab, Sim, essas coisas? Vocês sentiram isso É, isso existe, né? Não até tem hoje. jeito, né? Existe. Não, não Até adianta falar que hoje. não existe, né? Até hoje, viu? Eu vou te falar. Eu não sei o Edu, mas eu gosto de andar de chinelo. Ah, eu também, venho da praia, né? Às Então vezes é chinelo, a bermuda sem esposa, camisa. ela olha, né? Às vezes você vai no shopping, mas assim, Chinelo. eu gosto de. Porque eu já fico o dia todo de terno e gravata. O dia todo de terno e gravata, de paletó. Eu gosto, né? Porque é um status, mas porque você consegue também se impor. Mas eu gosto de andar de chinelo. E às vezes você vai em algum lugar, porque eu tenho muita tatuagem, né? E aí às vezes você olha, o pessoal ele te vê com outros olhos, até você abrir a boca. Porque também a pessoa sabe o seu tom de voz que Sim. É, você tem um certo conhecimento. Eu não vou falar que você é melhor do que ninguém, porque é verdade, a gente não é melhor do que ninguém. A gente acaba adquirindo um pouco mais de conhecimento. Mas sim, sempre teve, até no mercado, vamos dizer assim, quando eu trabalhava, às vezes eu moreno, sou mais moreno do que vocês dois. Então, assim, às vezes você chegava num ambiente, o pessoal olhava para você com outros olhos. Até na Coab é, mesmo, quando eu fui fazer o curso de direito, eu cheguei a escutar de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Ah, então você está pensando que você vai ser juiz? por que não? E me soou como uma ironia. E aí, nesse contexto, eu peguei e já falei assim: eu vou pegar, vou mostrar. Isso te dá mais gás, né? Sempre, sempre. Aí sempre vai dando uma Uma motivação. motivação a mais. No Não cala a boca mercado, dele. quando a gente não tinha oportunidade no mercado, eu falei: não, eu vou mostrar. E aí, outro serviço, eu trabalhei num escritório, né? De 2012, saí em 2019, mas eu já vinha atuando como um autônomo também, porque eu me formei em 2009, de fato eu peguei minha OAB em 2010, mas eu vinha fazendo atendimentos, principalmente da Coab. Eu tenho um público muito bom lá na Coab. Tem várias E pessoas que todo são mundo te advogados, conhece, também sabe sua índole, né? sabe a natureza da gente, É, porque isso conta muito de saber quais são os seus princípios, quais são os seus valores. é verdade. E não é só de falar questão de família, mas assim, do respeito. Pouco antes da gente entrar aqui na sala, a gente estava falando, né? Às vezes você mal conhece, tinha conversado com o WhatsApp pelo Eduardo. Até assim, imagina se eu fosse uma pessoa arrogante. Quando fosse conversar aqui, já ia estar com um tom diferente. Como é que a gente não ia estar nesse tom? É, Porque assim, tudo de recepcionar, né? De recepcionar o outro, de ser Sim. amigo, de ser acolhedor. Tanto o Caio como o Eduardo, sempre assim, nas conversas que a gente teve, é sempre de um ajudar o outro. é normal, né? Acho que a gente tá aí pra todo mundo se ajudar De e assim, eu não agradeci, agradecendo a oportunidade aí de da gente poder expor um pouco a nossa vida, a nossa condição. E é só o começo, eu sempre não, Paulinho, falo, eu ainda vou chegar nos pontos mais é legais. só o Eu acho que você começo, tem uma história assim é que, só o que vai, começo.
que vai impactar muita gente que acha que não tem, não consegue fazer essa mudança. Porque eu tenho conhecido que ele fala assim, mano, eu não vou entrar naquele restaurante porque ele é chique. Eu falei, por que não? Seu dinheiro é diferente do dele? Meu dinheiro é diferente? Não, entendeu? Ô, Você Caio, pode entrar e deve, você é merecedor e aí disso, cara. É você falou o loucura. ponto certo, que eu falo pra todo mundo. Vamos dizer assim, você vê um restaurante caro, Eu um vou lá. carro, você vê uma moto, você vê uma casa, um terreno, você quer fazer uma viagem com a sua esposa, quer proporcionar uma viagem para seus filhos. Aí você fala assim, eu mereço. Então você vai, Merece. coloca como Desejar, objetivo. você deseja. Você tem que começar. Se Meu tem. compadre, ele fala assim, Caio, se você não desejar, você nunca vai ter. E isso é loucura. Exatamente. E Paulinho, aí a gente chegou, você se formou em 2009, pegou a OAB em 2010. Agora vamos falar de negócios, que é o que a gente veio para falar. Sim. Mas desde o começo é Como, negócio. como começou seu escritório? Conta um pouquinho assim, rapidinho, como o Paulo se tornou o Dr. Paulo do INSS no Então, início, né? antes de me formar, em 2007, eu entrei para o fundo de pensão do Banco Nossa Caixa. E aí eu tive o prazer de trabalhar com muita gente importante que hoje está vivenciando muita coisa em várias entidades aí no cenário nacional. Tem uma sócia, você conheceu a doutora Rosângela, tem o Jefferson, Ah, Rosângela, conheci. doutora Rosângela, e aí vamos dizer que foi o pontapé inicial ali na parte de INSS. E aí até da época que eu falei que tinha largado lá o mercado para poder começar e bancar, eu trabalhava no fundo de pensão, e aí depois de conhecer o INSS, eu fiz minha pós, eu falei, vou largar o fundo de pensão. E aí muita gente falou, poxa, você Você é louco? vai perder um trabalho estável, porque era estável. Hoje, fatalmente, deve ganhar mais de 10 mil reais ou para mais, e dependendo do cargo, depende do local, você vai ganhar uns 20, 30 mil. Então, assim, com o conhecimento que eu tenho, fatalmente. Só que eu procurei e eu pensei o seguinte, eu quero trabalhar para mim, até pensando no que eu trabalhei na época lá no mercado, da condição que eu tinha, porque você fala assim, eu sou obcecado por trabalho, o Caio me conhece, eu gosto de trabalhar, mas porque assim, o meu trabalho, até trabalhando diretamente com a INSS, você ajudar, então, se eu posso ajudar o Eduardo, a família dele, ter uma condição melhor, e aquilo ali vai trazer um retorno para mim, para minha família, e para quem trabalha comigo, ou para meus parceiros, tem coisa melhor do que você ajudar e Esse, você beneficiado ainda. esse é o nosso intuito aqui na Última Linha, né? Nosso intuito, quando nós decidimos montar esse projeto Última Linha, a gente falou, a gente tem que ajudar os empreendedores que não têm acesso ao conteúdo. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa missão, né, Exatamente isso. Eu passei por uma dificuldade com a empresa, porque a gente fez o curso de administração de condomínio, fiz estágio, mas a gente não aprende gestão nesses cursos. A gente vai fazer Nunca faculdade, aprende. a gente Nem não aprende a direito. parte de gestão, Financeiro, você aprende? né? A gente, como fez gestão financeira, e o Caio, a gente fez faculdade de gestão financeira, então a gente aprendeu a parte financeira por causa disso. Mas Mas você a foi parte buscar. fui buscar. Mas a parte gerencial mesmo, a gente faz cursos, faz faculdade, a gente não aprende a fazer gestão de uma empresa. E aí eu passei por certas dificuldades na empresa, aí eu tive que buscar consultoria, e eu falei pro Caio, meu, eu queria ajudar pessoas que devem estar passando pelo mesmo que eu passei lá no passado, Essa né? sensação nos dá uma sensação boa de gratidão, sabe? Você De contribuir, de Isso. contribuir, você fala, pelo menos meu, um pouquinho. Até pegando esse gancho que aí você falou, e como o Paulo, advogado, hoje empreendedor, empresário, é assim, eu é sempre porque o tive um Paulo já se start. tornou, hoje o Paulo não é só advogado, ele já é empresário, né? Vamos, Sim, a gente acaba gestando outras situações. Então, vamos pensar até da gente fazer uma gestão do escritório, da sim, administração. sim. A gente tem duas unidades que são nossas. Então, assim, para você gerir uma equipe, até de você fazer a reposição em qualquer lugar, eu acho que a reposição do funcionário E ainda é pior. quando você decidiu, daí eu vou dar uma resumida aqui, aí você trabalhou em um escritório grande, pegou um know-how, um conhecimento, Eu fui me aperfeiçoando, né? é, Porque, assim, mesmo no escritório, eu que busquei minha pós, eu que busquei fazer cursos, assim como vocês, e aí eu fui visualizando o quê? O aí que que o tá. pessoal não fazia. Olha a sacada. Aí, grifa essa frase aí. Você foi visualizando já o seu escritório. Sempre. Fui A cor mentalizando. da sua sala, a mesa, como você já queria. Vamos, calma que eu vou chegar lá. É isso aí. Não, É a isso gente daí vai mesmo. mentalizando. Eu vou mentalizando e falar assim: eu mereço. Sem passar por cima de ninguém. Eu mereço. Eu vou ocupar o meu espaço. Devagarzinho. E eu sempre fui um cara fiel, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, sempre fui fiel. E aí, acho que a empresa chegou um momento que falou: ó, hoje não vai dar mais pra gente dar uma continuidade
A gente fala que é igual um casamento. Exatamente. A partir dali estava encerrando. Porém, falei, tudo bem. Inclusive, hoje eu tenho feito serviço para esse escritório. Mas assim, acabou o casamento ali. Por N situações. Às vezes, não gostei da cor do olho do Caio. Mas aí a situação é do Caio. Acabou. Mas eu peguei e falei, então tudo bem. Só que aí você se vê, você com 2 filhos. É complicado. Você se vê com 2 filhos, aí você fala assim, e agora? Para onde que eu vou? Como é que eu vou começar? Aí você fala, não, vou respirar. Vamos lá. Eu já vinha criando esse logo aqui, foi um rapaz que criou para mim, foi indicação. E aí eu falei, não, vou focar no meu escritório. Peguei minha sala, Já aí tava como a gente... imaginando, você já tinha até um logo antes mesmo de ter seu Não, escritório. tudo era antes. Tudo antes. Então eu já pensava... E a sorte que isso aconteceu em 2017 e 2018. Eu saí do escritório em 2019. E pensa, vamos pensar, você... Agora, uma reflexão. Você começar do zero, Ah, nós começamos, né? na pandemia, que veio a pandemia depois. Eu saí em maio. Você já pensou? Uma empresa hoje, para você ter uma estabilidade, hoje, para você começar a ficar estável, se você É, falar, eu falo 2019, depois o meu escritório solo, só eu, sem ajuda de nada. lá Então, na assim, Sé. Foi seu primeiro escritório. na Sé, a gente tá, graças a Deus, o que que aconteceu? No meio da pandemia, a gente pegou mais uma sala. Aí pegou 2 salas já imaginando. Ele é muito louco, velho. Sabe por quê? Ele é muito louco. Quando eu voltei de Ubatuba, aí eu tava trampando na minha casa, não sei o quê. Daí eu falei, Paulinho, é, tô com escritório de Só vem. contabilidade, tô com um projeto de recuperação tributária. Ele falou, não, vem aqui que a gente vai fazer a parceria. Eu falei, não, cara, vamos com calma. Eu Vem tenho uma aqui, sala não foi? sobrando. Ele falou assim, eu tenho uma sala sobrando, você vai ficar aqui. E você chega, Não só tinha foi? uma sala. Não, tinha duas. É que Já já tinha tinha. acabado de pegar. Pode ficar aí, Caio. Trabalha daí, ó. Pode trabalhar daí, a gente vai Eu, começando a você e a fazer as Simone. coisas. A Simone apareceu uma vez lá. Mas, Uma mas vez. a doutora Simone. É. Mas ela Aí também é minha fomos. sócia, né? Aí, e aí a gente conversando. E eu falava um pouquinho de finanças e ele um pouquinho da vida dele. E essa mentalidade dele, esse mindset, falou, Caio, você tem que pensar e fazer. Pensa, imagina como você quer e faça. De Isso tudo. daí. Hã? De tudo, eu sempre falei pra Não, você. de tudo, de tudo. Isso daí é muito legal, esse mindset que ele tem, porque a gente sempre fala isso, e nele veio natural. A gente veio dos livros, né? Eu e É, você viemos dos livros. O dele não, ele fala, mano, imagina, mentaliza. Sempre te falei isso, lembra? É, Até do carro, né? Que você do tinha me falado. carro, do carro. Isso vai ser legal. E aí eu cheguei assim, Paulinho, antes de eu falar com ele, ele virou pra mim assim e falou, Caio, você tá com seu escritório, mas você tem que ter um salário. Eu falei, eu sei. Mas você tem, Paulo? Tenho, desde quando eu montei o escritório. Não, antes. Quando eu saí do meu primeiro, do fundo de pensão. E aí, qual era seu Aí eu salário quando você abriu seu estipulei escritório? R$ 3.000. E quanto é hoje? R$ 3.000. Olha que legal. Aí você fala interessante. assim, nossa, mas 2010, 2011, 3.000? Sim, porque assim, vamos pegar a vida de autônomo, né? Você falou que também enfrentou isso. Ele Ele falou isso. Paulinho, ele me ensinou uma coisa que ele me ensinou, não. Ele é um dos poucos empresários que eu conheço que faz o correto, que é provisional 13º e férias. Então, aí que eu ia chegar para você falar. Aí que eu ia entrar nesse detalhe. Na advocacia a gente tem picos, né? E aí a gente tem um recesso agora chegando. Aí você fala, e aí? Como é que eu vou fazer minha Nós manutenção? estamos, gente, agora, só para esclarecer, nós estamos, hoje é dia 7 de dezembro, 7 Seis, ou seis, 6? seis. 6 de dezembro. Então, o pessoal do direito entra em recesso dia 20? Dia 19, último dia 20, e aí para um mês mais ou menos. Nossa. E aí vamos pensar, tudo bem que a gente para, vamos dizer assim, fictamente. Porque você não vai abandonar tudo, porque a gente tem situações. Mas Porque vamos nós somos pensar, empresários, né? Não tem não, como, né? Não imagina para tem, gerir equipe. As contas param de chegar no recesso, não Não. para. e aí o que você falou é verdade. E é uma coisa que eu sempre fiz. E o meu 13º, porque eu sou o dono do meu, né, dos meus proventos. E as férias? E aí, Eduardo? Você vai viajar com a esposa, com a sua moça, e como é que se programa? Eu sempre pensei o quê? Eu vou fazer a reserva, porque dentro do valor estipulado, dos R$ 3.000, mas você faz assim, e o mês que eu conseguir chegar em 40.000, 100.000 no mês? Porque vamos só explicar pro pessoal, porque a vida do advogado não é fácil. Vai ter mês que ele vai ganhar um processo e vai ganhar R$ 2.000, Os vai ter mês honorários, que né? não, vai ter mês que não vai sair nada, e vai ter mês que vai vir um dinheirão, eu acho. Um Sim, dinheirão que eu falo assim, vai vir uns 50 pau, uns 60 mil de um cliente. Só que você tem que pensar naqueles meses que você
não tem nada, né? E você tem que analisar uma outra conta. Até vocês, até como contadores. É o que eu penso. Vamos dizer assim, quanto tempo que eu trabalhei no processo? Quanto tempo demorou para sair? Em média, quanto tempo sai um processo? Então, dependendo do processo, até o CPC ele coloca algumas situações de para a gente dar valor nas causas. Então, vamos dizer assim, pegando por causas do INSS, vamos dizer que ele coloca assim que a gente tem que colocar vincendas, que são parcelas a vencer. Ele estipula 12 parcelas. Um Vamos ano. dizer que, teoricamente, teria que ser um ano, a gente falando. Eu tenho casos que a gente conseguiu encerrar antes, mas eu acho que a maioria dos advogados, porque Em média, você tem que dar sorte, depende do juiz, depende do procedimento, e às vezes você faz uma opção muito melhor porque você vai adquirindo experiência. Então, aí você fala assim, putz, quanto tempo que eu trabalhei nesse processo? Aí às vezes você fala assim, eu ganhei R$ 10.000. mas divide por 12. É isso aí, a conta é essa. Ou, vamos pegar os mesmos 10 e você trabalhou 2 anos, sai um honorário. Quem olha de fora, e é verdade, a gente escuta, e assim, a gente fica chateado. Eu fico chateado quando você escuta, nossa, você tá rico, ou agora você ficou rico, né? Porque às vezes sai um honorário, mas sai um honorário razoável. Tá chegando o final do ano, a gente fica meio apreensivo, porque vai parar o fórum, então o que tiver que sair, se não sair até o dia 19, Só ano que vem. e detalhe, aquela história de que o Brasil ele anda só depois do carnaval, infelizmente, Verdade. acontece. Por quê? O fórum, ele continua as atividades. Eu tenho muita audiência que está marcada agora, pro final de janeiro e comecinho de fevereiro. Tem várias reuniões que eu já tenho agendada, até em Porto Alegre, de coisas de negócio. Tudo para sair de São Paulo para a gente poder tentar expandir algumas situações. Mas, por exemplo, como é que você faz se você não tiver programação? Aí aquela situação do seu 13º, das suas férias. E eu com a folha de pagamento, você sabe. Você tem uma folha de pagamento, você quer aumentar o quadro, porque você quer proporcionar ao seu cliente mais opções. Dentro do meu escritório, eu já ofereço o serviço da contabilidade, das parcerias. Eu tenho outros advogados. Lá a gente fala, como o Caio bem frisou hoje, não é e só especializado na área de previdência, porque eu sou especializado na área de previdência, São duas coisas diferentes. mas o escritório não é só previdência. O Paulinho, ele é especializado em previdência, mas a P Barbosa Advocacia não. Exatamente. A gente tem advogados na área tributária, trabalhista, tenho outros de Civil. direitos autorais, civil, família, Pega criminal. tudo, né, Paulinho? A gente acaba, vamos dizer assim, Abriu o leque. acolhendo, né, o cliente da forma que a gente pode e da melhor forma possível. Então, por exemplo, todas as ramificações do direito digital, que a gente fala bastante. Então, assim, e envolve tudo, né? A gente pega muito o contexto que começou a vir à tona e com uma dimensão muito grande, que seria as fraudes. Quantas fraudes que a gente vê de empréstimos consignados, a pessoa conseguiu o vazamento de dados e conseguiu se aproveitar daquela situação e colocou a gente numa condição desagradável. Sim. E muitos. O caso do Caio, a gente está com um caso de um processo, tá indo para 2 anos, Caio? Tá indo para 2 anos. Conta tudo, acabaram fazendo, adquirindo, né? Pegaram os dados, abriram Tá lá conta. rolando e eu doido pra sair, não sai. Não, mas assim, para você ver, acontece, sem o consentimento, acabaram utilizando os dados dele para poder abrir conta. Paulinho, pode Eu falar. vou perguntar, ô Paulinho, e o que que mudou na sua vida pessoal, financeiramente, do Paulinho lá que era funcionário da empresa, tudo, para o Paulinho hoje advogado, assim? Eu vou te falar que foi a melhor coisa que aconteceu, foi de ter saído dos lugares que eu saí, fui aprender muito, né? Óbvio, não que é desagradável, mas sempre a gente aprende. Mas eu acho que foi a melhor coisa. Acho que é o Ninja, né? Que tem os podcasts, ele fala, né? Solta alguns palavrões. É, Então, eu acho que para mim foi assim. Tá saindo agora? Foi uma oportunidade. Eu saí, não tinha meu escritório, mas eu já fazia minhas coisas normais, e eu tive a condição de ter que é uma carros, coisa que você gosta, né? motos, de ter a minha sala. Isso a gente está falando de aumentar uma sala, de ter uma sala própria
de aumentar as parcerias comerciais, de estar numa região muito boa ali da Barra Funda. É. A gente tem acesso de tudo. O cliente, é legal você falar para o cliente, ó, vem visitar a nossa nova sala aqui, porque isso daqui também faz É parte de você. gratificante também, né, Paulo? Olha o que eu conquistei. É uma conquista pessoal, eu acho. Muito, o Caio foi lá. E É assim, legal, porque em 2022 eu abri também Não tem duas salas, tem. eu então, abri a segunda mas não é sala também. gratificante? Nossa, é E a demais. satisfação É pessoal? demais. Aí entra a satisfação pessoal de você também ter outra situação. Eu peguei casos de familiares para poder resolver e saiu. E aí você chega para um parente seu, é a mesma coisa de um cliente. E eu sempre falo com todo mundo, até para os funcionários, Felipe, Carol, que tenho muito carinho por eles que trabalham comigo, falo assim, você tem que tratar o cliente como um parente seu, principalmente como um pai ou uma mãe, porque aquilo ali, ele vai te gerar o quê? Uma satisfação, uma paciência e um zelo pelo trabalho que você está executando. Então não é fazer de qualquer jeito, é fazer mesmo com carinho. Falou tudo. Fazer com E carinho. você falou que em 2019 você estava pegando a sala plena pandemia, né? Um E como que pouquinho antes, foi essa fase aí de pandemia para você, olha, Paulinho? até a pandemia foi em março, né? Quase um ano depois. Aí, voltando lá em 2019, Aham. vamos dizer assim, para mim, o começo foi muito legal, da confiança de vários clientes que eu já tinha contato, de dar a oportunidade. Eu falo que é a oportunidade. O Caio me deu a oportunidade de cuidar de uma situação dele e de fazer aquilo ali concluir com êxito e a gente conseguir reverter financeiramente para ambos. Aham. E eu sempre agradeci os meus clientes. O Caio sabe, várias são as vezes que a gente tinha brindes que a gente dava para os clientes. Foi. Canequinha. Você ligar, você responder quando o cliente te liga, às vezes mesmo que você não consegue Tá responder aí o na hora. atendimento de novo, Du. Tá, Não, e novamente. de prezar, e assim, a qualidade, ele sabe disso, eu prezo muito. Então, por exemplo, uma indicação, a gente vai lá, a gente se retribui. Ou vamos almoçar ali, vamos conversar. Ó, vai lá prestigiar, vai conhecer meu espaço. O pessoal tem que estar com a. Eu acho legal falar para o empresário para fazer parcerias, né, cara? Porque sem parcerias, o empresário Não dificulta é o nada, crescimento. Você cresce, mas mas não é dificulta. Acho igual. que a gente aqui minha parceria com o Eduardo, com os condomínios, minha parceria com o Paulinho, com a advocacia, e vice-versa. Então, procure parcerias. As Eu parcerias, indico. as parcerias vão fazer o seu negócio alavancar, E sabe? você, Eu e acho bem você faz legal. vários modelos, porque, por exemplo, você pode ter uma parceria até com um cliente Você não seu de precisa, indicação. você não Sim, fica sim. precisar ficar preso Não. a fazer parceria com outro advogado. Não, você fez parceria com um contador, você fez parceria com um administrador de condomínio. Ó, a Vanessa, ela estudou comigo na faculdade. E aí a gente tem uma parceria hoje comercial, o doutor Alexandre. Aí, através da parceria também da faculdade, tem o doutor Orival. Doutor Gil Marques, Gil Marques, nossa, o Gilmar eu conheci ele na pós. é, E a Edna. Então, assim, são vários parceiros, vários colegas que viraram amigos, e não concorrentes. não concorrentes, que eu sempre indiquei pro Caio também. O Caio, ele faz o serviço muito bem lá da contabilidade com vários deles. Ô, Paulinho, uma, uma dica rápida para quem tá assistindo a gente. Como você faz para separar o seu salário de 3.000 e como você hoje consegue ter uma condição de vida muito boa com esses 3.000? É, Explica para então, eles. é que Ele é meu cliente, eu já sei mais ou menos, mas explica para na eles como verdade, você, qual a sua a gente estratégia. separa, né? Tem que separar a vida particular. E até uma coisa que o Caio me falou desde o começo, foi quando a gente criou o CNPJ. Separar as finanças. Então, separar a parte particular da parte pessoal. E aí, tratar mesmo a empresa como empresa. Porque não adianta eu trabalhar como advogado e achar que o escritório é uma pessoa física somente. É. Sabe por quê? Porque ele não tem a vida. Pessoal, não se prenda, quando a gente fala em salário, não se prenda nos 3.000 reais, Não, é hipotético também. porque você distribui o lucro no final do mês. Se a sua empresa deu lucro, você distribui o lucro. Então você vai ganhar os 3.000 reais, que é o seu salário mínimo. Se tudo der errado, você vai ter que ganhar esses 3.000 reais. Porém, você vai distribuir o lucro, ou mensal, Depende da estratégia, ou né? Eu vou até bimestral, falar o meu ou caso, anual, né? porque o meu Isso é caso, o que que eu importantíssimo. faço? O meu salário é 3.000, exatamente. Aí, ó. Eu acho que É os 3.000. 3.000. Meu salário lá, a gente falou que é 3.000, né? Eu e minha sócia, que minha sócia hoje é minha Você esposa, tá é vendo? 3.000 meu salário e 3.000 o salário da minha sócia e acabou.
E eu não distribuo lucros mensalmente. A gente fica um ano, a gente se vira com esses 3 mil, é o que a gente Faz a tem, é o que a gente... rentabilidade E ali. aí no final do ano, a gente vê quanto que tem de caixa no escritório, quanto vai ficar pro escritório para poder Aí faz a ficar divisão. pro ano que vem. E aí a gente faz a divisão dos lucros uma vez anualmente. Isso é interessantíssimo, E- inteligentíssimo isso, e Mas, ó, básico. ele falou de uma forma diferente do que a gente faz, mas eu gostei. O ano que vem. Como que vai ficar o ano que vem? Como que vai ficar o ano que vem? Porque aí tem o valor lá em caixa, mas não é tudo nosso. A gente pode pegar e E distribuir. pra Não, aí a manutenção? empresa, O dinheiro não é exatamente. seu, é da P Barbosa. Exatamente. E aí dentro daquilo que a gente vai falar, 13º, tudo, você fala, e funcionário? Então, pegando, vai lá, saiu um honorário razoável. Aí eu sempre falei, quanto tempo a gente tem a mais garantido pra gente poder É fazer a isso. manutenção? É isso, é esse ponto onde eu queria chegar. Aí, você falou de 2 salas. Para onde que eu quero chegar? Quanto que eu vou expandir? Eu sempre O que que eu vi, tô visualizando? é, Que cor que é aí minha parede, minha sala? eu sempre tô visualizando assim, onde que a gente vai colocar outra sala? E tem muita gente que pandemia falou, a gente tá tudo no home, né? E a pandemia, É, mas a maioria. pandemia no seu ramo deu uma evoluída, né? Porque aí começaram as Marketing audiências, digital, as tudo. audiências Facilitou, né? por videoconferência, né? Tá, mas tá retomando presencial. É. Mas assim, teve a evolução pra parte do judiciário também. A gente teve muita evolução no judiciário. Porque a parte tecnológica, vamos dizer que ela voou, né, nesses últimos 3 Sim. anos. Sim. Muito. Facilidade. Eu faço, Necessidade, né? eu faço muita reunião com o cliente, primeiro atendimento, que A a gente necessidade brincou, fez. por videoconferência. A pandemia Isso facilitou trouxe demais, essa né? necessidade e transformou esse E mercado. sabe o que é O home legal? office hoje em dia Com quem que eu tô falando? Que você tá ali só teclando? Com quem que eu tô falando do outro lado? é O cliente. humanizar, cara. E até porque o meu público ele tem um público muito idoso também. É. Então, o pessoal, com quem eu tô falando? Não tem aquela época do fio do bigode? Então, assim, é isso daí de pegar como E princípio. você tem dificuldade com as vídeos com o pessoal idoso? Porque o Du, ele tem um aplicativo da SP Leste para os moradores, só que tem uns senhores que são idosos que ele não quer acessar o aplicativo para Não pegar o querem. boleto. Eles querem o Ele boleto quer o impresso papel. chegando lá no Você tem essa condomínio. dificuldade É também? tradicional, né? Então, é que assim, lá, vamos dizer assim, a gente acaba no tendo, como você faz a contabilidade, a gente não gera boleto lá, né? Não. Na Mas reunião, na primeira mas- reunião, vamos fazer uma vídeo. Ele fala, vídeo? zero dificuldade. Eu vou te Zero? falar, assim, não tenho. Fora que eu tenho muita paciência. Até do mercado, eu já tinha um público idoso considerável. Porque, vamos dizer, no mercado, a época de feira, de final do ano, o público é muito público idoso. Então, assim, eu sempre lidei com o pessoal idoso. Eu tenho muita paciência, porque eu gosto. Porque, assim, é o pessoal hoje, e a gente vai aumentar. Porque tenho muito advogado que é amigo meu, que é um público idoso também. E aí, eu tenho que ter paciência. Claro. Os meus pais, então, minha mãe tá com 63, né? E meu pai tá com 72. Então, assim, se Seu eu não pai tiver. pegou a novinha. Ou minha mãe, né, pegou o meu O pai. velhinho, É, o cabeça, o Cabeça cabeça branca. mas é bem isso, assim. Então, veio oportunidades. Eles estão aprendendo. Tem muita gente esperta. Tem uma Eles senhora, evoluem também, né? 83 anos. Às vezes é final de semana, ela me manda mensagem, mas ela já manda mensagem, ela já chama no vídeo. Eu adoro ela, dona Jovita. E a gente fica conversando. Então, assim, tem muita facilidade. Pelo menos o meu público, Eduardo, comigo é bem legal, fui bem. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o CNPJ, porque você comentou agora o CNPJ. Você começou sem o CNPJ, porque eu sei que o advogado tem a OAB também, né? É, sociedade individual, né, Então você depois. começou sem CNPJ e com o tempo você Era abriu o tudo pessoa CNPJ? física. E aí, Aí chegou um eu... santo na vida dele. Não, e é verdade. Aí foi bem o ano que eu fui taxado lá, né? Foi, então, o que que aconteceu? Eu acho que eu posso me Pode. permitir responder. Eu cheguei e era tudo pessoa física. Fala como é que sai os pagamentos. Sai tudo no CPF. E aí sai tudo no CPF. Ele tem que fazer o recibo no imposto de renda e do Nossa. E às declarou. vezes vem E automático. quando eu fui fazer o imposto de renda dele, eu falei, Paulinho, cara, tá errado, cara. Você tá indo pelo caminho errado. A gente tem que abrir um A CNPJ, gente porque pode daí, melhorar. ao invés de pagar 27%, 27,5%, você vai pagar 6%. Daí ele começou a raciocinar, eu falei, mano, vamos abrir um CNPJ pra ontem. Não, e aí nessa até é publicidade. E A quanto de publicidade economia cai. nós geramos com isso daí? Ó, legal. Entrou nos 2 milhões do ano passado. Não, é assim, pro escritório muito mais de Muito facilidade. mais, pra pessoa física, muito mais também. A taxa, hoje a gente tá com 4,5. É, 4, tava 4 e pouquinho. O 5. advogado tá no anexo 4. É,
4,5 De- para 5. às vezes ele sobe, mas É, aí a a gente dá gente uma rebolada dá uma ali. segurada nas notas. Mas para mim também foi muito fácil, porque também passar credibilidade. Porque você tá com CNPJ, é Muda. credibilidade. E E aí, eu e recomendo. aí vai, e aí vai no que nós conversamos lá fora. A gente tem que estar aberto a críticas e a sugestões. Mas eu nunca reclamei, não. Inclusive, Não, ele falou assim: vamos fazer. Para você ter ideia, o meu CNPJ dos advogados que eu conheço foi o que a gente conseguiu abrir mais rápido, em 2 dias. foi, foi. Foi o primeiro, né? Foi 2 dias. Foi. E Ele falou: vamos fazer o Na OAB teste. é diferente, Ele, né? Não fa- é ele gerou, um ele processo entrou, fez normal. a inscrição estadual, deu a entrada Foi lá. a viabilidade e que Dois daí a dias, gente entra na Eduardo. OAB. 2 dias, liberou. E aí eu paguei o boleto rápido também. Foi. E aí eu sempre falo com o pessoal: não, o Caio, ele que faz, ele que cuida da minha parte contábil. E aí foi muito rápido. Então, assim, até o pessoal fala, nossa, o meu demorou 30 dias. Tem gente que fala que demorou mais, mas o nosso foi muito Foi rápido. rápido. Hoje em dia os processos estão rápidos. E nisso de sair o CNPJ com o contrato foi muito bacana, que aí eu já criei a conta digital com o CNPJ. O outro lado E bom aí você de conseguiu separar, separar. mais ainda. Mesmo que eu já tinha, eu já separava. Na cabeça você já Não, eu fazia já tinha. Até o cara fala, como é que você faz? duas contas, sei Mas aí lá. quando criou o CNPJ, É assim, eu vou te falar, diferente, né? é É muito melhor. diferente. Não, é muito melhor que você consegue visualizar. Você puxa um relatório, você olha assim, até as contas diferentes. Aí você Sim. fala, você tem, como você falou, eu faço esse fluxo aí a cada 2 ou 3 meses, que você falou que faz durante o final do ano. Mas eu que faço a minha gestão, então, né? Fora a parte contábil que o Caio faz, mas, por exemplo, eu faço o repasse, mas eu consigo administrar. Até pegando na época da pandemia, eu fui fazer uma visita no cliente, lembra? Que eu Ó, fui de Mercedes, fui buscar moto. Aí eu andei na Mercedes de um cliente e eu fiquei com a Mercedes na cabeça. E aí o Aí, ó, Caio falava, pronto. Aí ficou com a Mercedes na cabeça. Eu ia chegar nessa pergunta aí, que ele tinha um Fusquinha na minha época. Na minha época ele tinha um Fusquinha. 18 anos, aí Fusquinha. eu fiquei com a Meu irmão, Mercedes. esse cara, ele limpava o carro com cotonete, velho. Você Daí a tá gente louco. gosta de, Eles sempre gostavam. cuidamos, sempre Ele cuidamos. gosta muito de carro. Aí falei com a minha esposa, nossa, falei, amor, eu andei na Mercedes sensacional. Eu acho que eu vou comprar uma. Sem um Ela, real como assim você é disponível na doida? conta. Mas aí eu falei, Caio, eu vou fazer uma Voltamos reserva. pro Mind 7. Aí eu fiquei, deu um ano, né? Deu um ano. Já tinha adquirido a entrada, ainda não tava com aquelas taxas absurdas que a gente, né, depois da pandemia. Aí fui lá e financei uma parte e peguei, tá aí. Aí a gente pegou o carro. Que o Visualizou. Caio, o Caio tá mentalizando que o carro vai pra ele. Depois ele falou, pô, Interessante vocês falar do Fusquinha e que você evoluiu, porque ontem o Facebook me lembrou do meu carro de 11 anos Ah, eu vi. atrás. Você viu? isso é legal, É, né? é Também, né? legal. O Facebook me lembrou do meu carro de 11 anos atrás, que quando eu abri o escritório, meu escritório fez 12 anos. Eu tive que vender, eu tinha um Fox na época, era um Fox Zero, e Pra dar eu queria entrada. investir no escritório. Eu vendi meu carro e investi no escritório. Eu abri o escritório, Aí, ó. mobiliei, É o que eu sempre falei. investi no escritório. E aí nós ficamos sem carro. Aí não fazia sentido andar de condução pra lá e pra cá. Tinha que ir em cliente, tinha que ir no lugar, tinha que ir no outro. Eu falei pra minha esposa, vamos pegar um carro nem que seja um carro Um antigo, qualquer básico, né? coisa, Vai né? básico, E né? aí eu comprei um Uninho 90. E aí eu falei, meu, ele vai levar nós pros mesmos No mesmo lugares. lugar. Vai levar nós pros mesmos lugares, só não vai ter esse Guerreiro, conforto, guerreiro. né? Carro E bom. aí eu. Econômico. É, um carro Bom, bom. muito Um bom. carro bom. Era duas portas. E não Você viu a quebra. foto E não dele, quebra. né? E não quebra. E aí fiquei rodando com esse Uninho até as coisas começarem. Porque quando abre o escritório fica 8 meses sem cliente. E outra coisa, eu não sei qual carro que você tem hoje, mas, por exemplo, você também não pensa duas vezes se tiver que abrir mão pra Não, não poder penso. aumentar. Não É igual eu penso. sempre falo. Sempre falou. Se eu tiver que vender o carro, a moto eu vendo, não tô nem aí. Uhum. Uma coisa que vocês falaram que é legal, eu não vou tocar, porque eu vou questionar vocês, né? Eu também me encaixo nisso. Vocês não foram sozinhos nessa empreitada, né? Você comentou da sua esposa e você teve a Nossa, Kelly do lado. Como sempre. é que foi tudo isso pra vocês? Porque eu tenho uma parceira forte em casa e Eu você sempre sempre. elogia. Então, fala um pouquinho dessa parceria, porque é É. muito bom a gente ter uma pessoa Total. pra gente poder. A Porque família, empreender, né? Paulinho, a gente sempre fala que empreender é muito solitário. E se a gente não tem ali na O família alicerce. um alicerce pra gente, às vezes, chorar, às vezes ficar, sabe, desabafar, a gente enlouquece. Minha esposa é minha sócia faz uns 6 anos, quando eu tinha um outro sócio e nós compramos uma parte desse outro sócio e minha esposa que se tornou minha sócia. Mas antes dela ser minha sócia já, quando a gente vendeu o carro, tudo, ela era meu apoio em casa, né? Ela estava trabalhando só, eu não tinha rentabilidade pelo escritório ainda, ela segurou as pontas. Então, assim, é o nosso É apoio, igualzinho. né? É igual. Porque assim, a Kelly sempre teve um emprego registrado. E aí, por exemplo, vou me aventurar? Não. Eu sempre, praticamente, graças a Deus, dei o tiro certo, né? Vou focar aqui e vou seguir. Ah, errar E aí, faz quem parte. segurava
É a Kelly, graças a Deus, a Kelly com as crianças também, que eu não gosto de ficar ensinando, aí é a Kelly que acaba dando suporte pra eles. E como é a Kelly com esse seu mindset? Ah, vou comprar uma Mercedes. E fala, meu Deus, ele vai inventar de comprar uma Mercedes agora. Mas ele A fala, só Kelly, vai. não, a Kelly fala, eu sei o que você tá fazendo. Porque, assim, todas as vezes que eu foquei em alguma coisa, vamos trocar de carro, E, a- vamos e investir no agora, e escritório. agora já vou falar outro. Acabou de comprar um American Bully num apartamento. Sabe o que ele falou pra mim? É que ano que vem eu vou estar numa casa. Já tá mentalizando, irmão. Ele Já comprou tá. primeiro o cachorro pra depois Já ter Né, uma a casa. gente já vem mentalizando, né, isso daí já há um tempo, mas eu falei, Caio, Eu vou sair do já apartamento. focando, eu quero sair do apartamento ou pelo menos já comprar um terreno ano que vem, né? Eu falei pra ele, falei, mas você já tá tranquilo. Eu falei, Já imaginei como vai ser. não, com fé em Deus, assim, a gente trabalhando, que a gente tenha bastante cliente, todo mundo, né? Até todo mundo, todo empreendedor que a gente, apesar das perspectivas, que a gente tem um grande ano aí chegando, né? Amém. A gente lá fora tava conversando sobre livros, né? E eu vou Nossa, falar um aqui que não sei se você leu, Paulinho. E se você não leu, já fica qual que é? como dica aí, porque isso que você está falando de co-criar alguma coisa é O Segredo. Mentalidade. Você já leu o livro que chamou O Li. Você assistiu Segredo? o vídeo também? Nossa, esse é demais. Eu Você indico pra todo assistiu? mundo, pessoal. É demais. Você assistiu o Assistir. documentário do Assistir. Netflix? Que é a lei da atração, é o É Isso, mindset. isso, a lei da exatamente atração. E o, isso. E é E o total. Paulinho é Totalmente. exímio nisso, cara. É exímio. Porque daqui a pouco você vai ver. A gente pode voltar ano que vem aqui, ele vai falar, Caio, vamos fazer um churrasco na minha casa nova. Não, mas isso daí é de mentalizar mesmo. Falar assim, quantos dígitos que eu quero ter na minha conta, né? É, os caras falam, você escreve Escreve assim, o escreve um cheque, cheque preenche pra o cheque e você. coloca na O Jim gaveta. Carrey foi, né? Põe É, é exatamente. Ele muito é um louco. exemplo E isso disso. veio já normal de você, é seu. Eu sempre mentalizei isso, de oportunidade. O que que a gente vai ter? Até eu falei, a gente precisa de uma boa qualidade, né? Aí eu sempre falo com a Kelly, até tava falando com ela, que as crianças estão com a minha sogra, né? Graças a Deus tava com a Paula, As pra poder, férias. pra poder desfrutar, que as férias do meio do ano eles não tiveram. E umas férias Ficaram pros dentro do pais, né? escritório. Ficaram dentro do É escritório verdade. comigo e com a Kelly. Revezava comigo e com a Kelly. Então, assim, eu só tenho a agradecer, até se falando, a esposa, a família da Kelly, meus pais excepcionais, os meus irmãos. Eu vou te falar que meus pais e meus irmãos são inspiração, Cara, assim, de dia a dia pra mim. eu não conheci, não tive oportunidade de conhecer, mas você fala muito bem de seu sogro. O apoio, ele te dava um apoio. Enquanto o Muito. Natal você ia estudar, ele fala pra ninguém fazer barulho. É uma É, loucura. aí então, é aquela coisa de abdicar, né? Às vezes o pessoal tava no churrasco e aí eu tava lá estudando. Eu não falo assim, E a o seu sogro te obsessão dava sempre dava uma força, né? Aí eles estavam lá, vem pra cá, fica estudando aqui. Aí eu ficava estudando e todo mundo no churrasco curtindo, mas aí você acha que você vai curtir churrasco? Não, mas eu ficava estudando. Aí o pessoal fala, focado. você estudava? Você é muito Estudava. focado, né? É assim, é Caxias, né, que a gente fala, né? O pessoal tem o termo que utiliza como Caxias. Mas eu sempre, assim, gostei de focar nas minhas coisas. Esse caso do Caio, quando ele tava vindo, quando ele começou a falar, eu falei, vem pra cá pra gente começar a tocar. E aí, gratuitamente, sem ele me perguntar nada, eu falei, ó, vou. Aí depois o Caio falou, não, eu vou te compensar disso. Eu falei, Caio, só vem pra cá que eu vou te apresentar. Inclusive, o cliente saía da minha mesa. Quando eu E é tinha que direto lá. fechar, aí eu A falava, gente conseguiu agregar, já fala com o agregar Caio. um valor pro cliente, porque ele não saía, ele saía da mesa dele e ia pra mim. Já é pra outra. Hum, Interessante isso. o microempreendedor, o Isso, MEI. isso, isso chama. Quantos microempreendedores vocês vão É, ter aqui, é. ajudando É o aqui? nosso foco, é o nosso público, né? É que o Não, microempreendedor ele se torna é o assim. nosso mesmo, É, literalmente, porque, por exemplo, tem uma certa dificuldade de você fazer receita, de você se manter, como eu te falei, naquela essa é a perspectiva. nossa missão. Como que eu vou me manter? Como é que vai estar aquelas perguntas quando você vai ser entrevistado? Como que você se visualiza daqui 5 anos? O Caio brincou. Entra na área do Edu. O o Ca- Edu é exímio planejador, Eu cara. falei que vou me aposentar, né, Caio? Eu falei, com 60, com 50 anos eu quero estar aqui, ó. Eu falei, calma, eu falei no carro, calma, Paulinho, a meta é os 50 anos, vamos com calma, não foi? O Eduardo, exímio planejador, cara, e a gente tá fazendo um trabalho com uma esteticista, com a Joyce, e ela, Eu puta, acompanhei o ela tem uma podcast mente dela. de É, ela é nossa empresária, cara. mentorada. A gente Eu tá acom- mentorando ela. Muito Ela tem bom. uma mente de empresário. E quando a gente fala de planejamento, eu sempre penso no Eduardo, falou planejamento. Eu falei, beleza. Tanto que esse ano da Ubivest eu vou fazer meu planejamento junto com ele. Ele dá piteco, ele não dá piteco, vamos fazer aqui, vamos fazer. A gente até combinou. Da mesma forma que eu fazia contigo. Não, mas Sabe, isso um dá daí, piteco num a negócio do outro. É gente. muito mais fácil eu E de opinar no seu conversar, né? negócio e no negócio dele do que no meu. E de trocar ideia. Às vezes você enxerga alguma coisa que eu não tô enxergando, e enfim. Mas é igual. Interessante uma coisa também, eu queria voltar só um pouquinho antes, você falou sobre o estudo.
Porque aí nós estamos falando sobre visualizar, sobre mentalizar, mas não é só mentalizar e visualizar, a gente tem que estudar, né? No meu casamento, eu casei na casa da minha tia cedeu a casa lá em Itanhaém, Você a viu gente como casou que na é? praia, eu casei na casa dela. E aí eu passava para um lado, pro outro, a gente arrumando as coisas do casamento, eu e meu primo, que era mais novo, meu priminho lá, eu só via ele ali nos cadernos, nos livros, né? E às vezes as pessoas pensam assim, que a gente só mentaliza e vai conseguir. E hoje Não. esse meu primo, ele é piloto da aeronáutica. Olha Você aí. tem que fazer por É E a onde, porque ele né? tava gratificação da mentalizando desde família? aquela época, né? Você tem que fazer Ele por já onde. tá. Deus não vai te jogar no ano. Não Deus vai, vai. ó, te mostrar o caminho, mas você tem que fazer por onde, Eu né, sempre cara? falo assim, além de sorte, tem a dedicação e a oportunidade, né? Sim, E de sim. abraçar a oportunidade, porque, por exemplo, Eu não digo nem sorte, viu, Paulo? Porque assim, é, mas acho que caminha junto, sabe? De você ter a sorte é oportunidade. cair uma oportunidade e você abraçar essa oportunidade, Sim, né? Você é tem que estar isso. atento e Quantas apto vezes? a isso. Você tem que estar apto. Quantas vezes não passa desapercebido? E quanta gente, às vezes você fica mentalizando, ah, meu Deus, eu queria uma oportunidade de mudar de vida. Mas será que ela já não bateu? E você que não aproveitou, É, e você não deixou ela passar? Paulinho, infelizmente, cara, nosso tempo já era. Eu quero que você faça uma consideração final aí para aquela câmera, para o nosso público, alguma dica que você possa dar. Antes de mais nada, gente, já segue aí a P Barbosa Advocacia no Instagram, segue a última linha e agradecer, cara. Não, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, pela parceria, pela amizade. Quero agradecer a minha esposa, quero agradecer os meus pais, a família da minha esposa, os meus pais, meus irmãos também, a todos os meus parceiros, a Vanessa, a Simone, a Rosângela, meu amigão Jefferson, todos os demais amigos, doutor Manuel. A dica que eu dou é você acreditar em si. O que a gente lê lá, quem me acompanha sabe que eu posto muita coisa de motivação. Tudo aquilo ali não é, às vezes o pessoal fala, putz, mas é indireta? Não, eu acho que você tem que pegar o que serve para você. Então, o que de coração você sentir que serve, você pega aquilo ali, segue, foca. Agradecer o Felipe e a Carol, né, que tá lá cuidando do escritório. E focar. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou bem assim mesmo. Eu mentalizo um negócio e eu gosto de ajudar. Então, a gente se ajudando, a gente tem tudo a ganhar, entendeu? e quem quiser te encontrar, quais são as suas redes sociais aí, como que as pessoas Eu, te eu encontram? tenho o Instagram, tenho o particular e tenho a parte do escritório. Uhum, Eu acho, o Caio até falou, né? P Barbosa Advocacia. legal. Tá P Barbosa Advocacia mesmo, que é no Instagram. O Facebook acho que também tá igual, porque a gente acabou centralizando, É mantendo tudo. igual. Legal. Se jogar meu nome, né? Paulo Henrique de Jesus Barbosa, vai achar como advogado especialista em direito previdenciário, que não deixa de ser a minha atividade principal. Porém, o escritório a gente atua, como o Caio falou, em várias outras Todas as ramificações. A vertentes. gente também trabalha com essa parte de auxiliar os empreendedores. O Caio sabe disso. E até eu agradeço o Caio mesmo pela oportunidade, tudo que a gente vem conseguindo realizar aí. Um bom ano para todo mundo, né? E um Amém. final de ano assim maravilhoso e abençoado. Amém. Paulinho, Obrigado, Paulinho. obrigado. Eu queria também agradecer aos nossos patrocinadores, Ah, né? verdade. SP Leste, administradora de condomínios. A VP Certificados, certificados digitais. Uba Invest Contabilidade. Datamassi, Grupo Datamassi.